Bom, muito bom dia, meus amigos, tudo bem? 8 horas da manhã em ponto, tá? Cheguei no gabinete aqui às 7 horas da manhã. O dia hoje vai ser bastante movimentado. Ontem também, eu fui chegar em casa próximo da meia-noite. Muitas reuniões, muita coisa acontecendo. Os que quiserem me visitar aqui, o gabinete é o 473 do anexo 3, tá? Pessoal, eu quero fazer algumas ponderações com vocês para que a gente possa refletir no atual cenário e falar da questão das armas, tá? Primeiro, nós não podemos nos desesperar sob nenhuma conjuntura, tá? Porque o desespero ele só atrapalha. O resultado da eleição do Senado foi impactante, mas não foi imprevisível, tal qual o decreto da vingança de restrição de armas. Foi impactante, mas não foi imprevisível. De modo que quando não é imprevisível, você tem a obrigação de estar preparado para o que vai acontecer. Em que pese nós tenhamos perdido no Senado, fato é, e isso é importante que vocês reflitam, que a pressão popular foi fundamental em transformar algo consolidado e certo em algo complexo e difícil de se resolver. O que eu quero dizer com isso para vocês? Eles tiveram que abrir mão de uma série de elementos negociais que não estavam na mesa, porque até então a vitória do Pacheco era tranquila e dada como certa. Nós conseguimos, através das redes sociais, num trabalho espetacular do meu amigo Gustavo Gaia, realizar um nível de pressão pacífica, ordeira e educada que impusesse ao novo regime uma linha de negociação atípica, que abrisse mão de pontos que eles não estavam dispostos a abrir, que dessem mais espaço, negociassem de uma forma extremamente agressiva, envolvendo inclusive até outras instituições. Então, esse fato demonstra que há uma oposição no Senado. Foram mais de 30 votos. Isso inviabiliza a aprovação de PEC, por exemplo, o que é importante caso esses senadores mantenham-se na oposição, e como o voto é secreto, nós temos motivos para acreditar que eles vão se manter na oposição, tá? E dá o tom de que o novo regime vai ter que trabalhar muito pesado para tentar impor o seu projeto de vingança. O que a gente vê é que eles vêm com uma sede de vingança que vai muito além de atacar os apoiadores do Bolsonaro, que é se vingar do Brasil. Medidas que impõem uma série de prejuízos aos mais pobres, à classe média, uma conduta perdulária, pródiga em relação aos países que compõem o Foro de São Paulo, uma verdadeira iniciativa de destruir a economia do Brasil e enviar caminhões de dinheiro para os países lindeiros que estão com a economia destruída justamente por conta desse modelo econômico falido, que é o comunismo, o socialismo que eles pretendem implantar, tá? Então, não podemos esmorecer, tá? O que vocês têm que entender é o seguinte: a esquerda ela tem algumas décadas de estrutura e preparação. A esquerda ela foi forjada em décadas em que foram minoria, não tiveram espaço, sofreram perseguição, muitas vezes até perseguição capital, dependendo da circunstância, e desenvolveram ao longo desses anos a habilidade de se fazer uma oposição ferrenha. Por outro lado, a direita ela está nascendo no Brasil, ela está se formando. Até pouco tempo atrás, a maior referência que nós tínhamos era exclusivamente Jair Bolsonaro. Hoje nós temos algumas dezenas de deputados e alguns senadores que pensam e pretendem atuar com o mesmo rigor que atuou Jair Messias Bolsonaro. Então é errado pensar que não houve progresso, porque o progresso é evidente. O grande problema
é que as pessoas pretendem resultados imediatos de um cenário que deve ser pensado em décadas, não em dias, tá? Então, antes de hostilizar as pessoas, tá? Antes de simplesmente hostilizar, vamos tentar manter a calma, e não nos precipitar, tá? Manter esse processo de construção de uma direita que precisa, a duras penas, no afogadilho, da maneira mais rápida e eficaz possível, aprender sua oposição. Veja, a esquerda vem desde a década de 50 construindo isso, e de 60 até então aprendeu sua oposição. E consolidar no seu projeto de poder só em 2003, quando houve a eleição do candidato do PT, tá? E depois voltaram a ser oposição, mesmo que na estratégia das tesouras, tá? Com a oposição de faz de conta que existia no PSDB na época, e posteriormente mostraram sua habilidade de ser oposição ao governo Bolsonaro. Então nós precisamos adquirir essa expertise e desenvolvê-la o mais rápido possível, tá? Bom, muito bem. Compreendendo esse cenário e tratando agora da questão do cadastro e todo esse ponto do cadastro, exatamente, o Igor falou que a direita é desunida e imediatista. Nós temos que construir um cenário de união e que não seja imediatista, que saiba trabalhar ao longo prazo. Então, eu quero pontuar algumas coisas para vocês do que tem sido feito e o que pode ser feito e o que não adianta ser feito. Tá? Primeiro ponto, vamos começar pelo que não adianta. Poderia ter apresentado aqui uma gama de projetos de lei que não resolveriam o problema imediato, que é o reestabelecimento do funcionamento do tiro esportivo. Esse é o primeiro ponto. E creio que muito provavelmente eu não venho apresentar projetos de lei dessa natureza, porque é muito mais profícuo, muito mais interessante que os projetos de lei que eu tenho para apresentar, eu faça isso através de amigos que compartilham dos mesmos ideais. E peça para que esses amigos apresentem esses projetos de lei. Porque como eu tenho, eu sou muito marcado por isso aí, é bem provável que tudo que eu apresente seja obstaculizado para as pessoas perceberem essa identidade inegável, inegociável com a pauta. Então é mais inteligente que outros deputados apresentem esses projetos de lei e, no caso, irão apresentar o que eu redigi. Eu vou procurar colegas parlamentares para que apoiem os projetos e a gente possa trabalhar em conjunto, porque aqui não se faz nada sozinho. No entanto, por melhor que seja o projeto de lei, ele não vai tempestivamente resolver o problema. Tendo em vista que nós temos um projeto de lei maduro no Senado, que uma vez aprovado resolve o problema, tá? Então, a importância de trazermos projetos de lei aqui para casa, para a Câmara, é manter a discussão sempre em pauta, de modo a evoluir o tratamento dessa pauta, porque, em verdade, muitos parlamentares desconhecem a pujança econômica que representa o tiro esportivo, desconhecem o impacto positivo na segurança, desconhecem várias características que são inerentes ao tiro esportivo, ok? Portanto, trabalharemos sempre buscando esta coalizão na pauta. Em relação ao recadastramento, de pronto a gente já observa que há uma extrapolação na competência regulamentar do Ministério da Justiça, uma vez que ele impõe a obrigação de cadastrar arma cuja competência é determinada em lei de fiscalização e regulação é do Exército na Polícia Federal, e mais que isso, impõe uma penalidade de confisco a quem não o faça por um ilícito administrativo, porque a não inscrição configura ilícito administrativo e a pena seria o confisco, o que é típico de ditaduras. O que eu recomendo aos senhores em relação ao recadastramento? Que aguardem pelo menos até o final da semana que vem, para que nós possamos entender quais são as consequências jurídicas e quais são os deslindes jurídicos deste normativo. Em não havendo
nada que tempestivamente possa resolver o problema pelas vias democráticas, nós daremos orientação àqueles que acreditam na capacidade que nós temos de orientar alguma coisa. E desde já agradeço a confiança de todos. Então, mais uma vez, eu venho aos senhores pedir um pouco de calma para que a gente possa entender o cenário e não agir de forma precipitada. Os trabalhos começaram já desde o final do segundo turno, buscando a salvaguarda desse setor. E agora, uma vez empossado, nós teremos mais ferramentas para que isso possa avançar. Conversamos com várias lideranças, com a presidência da casa, e é consenso de que um setor econômico desta envergadura, que não representa risco algum para a segurança pública, não pode ser destruído por mero revanchismo. Tá? Então, eu peço aos senhores que tenham calma, porque estamos vivendo um momento turbulento e difícil, e acompanhem aqui pelas redes sociais, tá? Então, quero encarecidamente pedir a vocês, nesse momento, que não hostilizem, nesse momento, os demais parlamentares, porque isso pode prejudicar a nossa pauta, nós podemos acabar perdendo alguns aliados. Ah, mas ele não é o aliado que eu queria, ele não é perfeito, ele não vota sempre, eu sei, mas nessa pauta, por ser nosso aliado, a gente tem que ter o cuidado, porque se perdermos os poucos que temos, não restará nenhum, tá? Um abraço aí, pessoal de Dracena. Então, eu queria pedir a todos um pouco de bom senso e tranquilidade, tá? Então, a todos que quiserem visitar o gabinete, aqui no anexo 3, número 473, é só agendar, tá? Porque é pequenininho, vocês vão ver aqui que é bem pequeno, então não tem como ficar esperando aqui, então agendando, não tem uma sala para ficar aguardando, ele é bem pequeno, mas agendando a gente consegue receber todo mundo, tá? E além disso, vamos tentar manter a calma, vamos tentar buscar união, coesão e um trabalho sólido para que preservemos o tiro esportivo no Brasil. Tá ok? Pessoal, Deus abençoe abundantemente a todos. Seguimos aqui trabalhando. E um forte abraço.